E se eu te dissesse que Cristo não está fora de você? Que ele não é apenas um personagem histórico de 2000 anos atrás, mas que ele é a sua própria imaginação? Em 22 de setembro de 1967, Neville Goddard apresentou uma das revelações mais ousadas de toda a sua obra: a nova Cristologia. Nesta palestra, ele declara que a maior necessidade do mundo não é dinheiro, política ou programas sociais, mas uma nova maneira de compreender Cristo. Cristo como a imaginação humana. Cristo como causa de todas as aparências. Cristo como o poder criador dentro de você. Hoje você vai entender o verdadeiro significado de João 14. O que significa na casa do meu Pai há muitas moradas. Como ocupar um estado de consciência. Porque a preocupação revela a falta de fé. E como usar a imaginação para transformar sua realidade. Prepare-se. Essa mensagem pode mudar completamente a forma como você enxerga a Deus, Cristo e a si mesmo. Vocês verão que esta será uma noite muito prática, pois acredito que a verdade sobre o funcionamento da lei de Deus deve ser examinada com a mesma atenção que qualquer outra coisa neste mundo. Portanto, esta noite, quero mostrar-lhes com bastante clareza como a lei de Deus opera. No capítulo 14 de João, lemos: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vô-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E, quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Vocês podem pensar que algum homem está falando para um grupo de homens, como eu aqui, mas essas palavras foram proferidas pela imaginação humana, que, vinda do Pai, veio ao mundo. Agora, deixando o mundo, a imaginação humana está indo para a casa do Pai. Ela está retornando para descobrir a fonte, a causa, dos fenômenos da vida. Jesus Cristo, a sua própria e maravilhosa imaginação humana, é o caminho para tudo no mundo, mais especificamente para o Pai. Esta noite, abordaremos esse pensamento de forma prática, para que todos saibam como trazer ao mundo tudo o que desejam, seja o que for. Hoje, bilhões de dólares são gastos em programas de combate à pobreza. No entanto, a única coisa essencial de que precisamos, e que não custará um centavo, é uma nova cristologia, uma nova maneira de pensar em Cristo como a imaginação humana. Cristo é a causa de tudo, mas enquanto as igrejas enganarem o mundo, ensinando que ele está do lado de fora, como alguém que viveu e morreu há 2000 anos e a quem devemos nos voltar e orar, jamais o encontraremos. A pobreza jamais será vencida externamente, não importa quanto dinheiro seja dado aos pobres. Somente quando o pobre for informado de que ele é a fonte de toda a vida e ensinado a se voltar para ele e orar, ele vencerá a pobreza. Portanto, a necessidade primordial é ensinar essa nova cristologia, dizer a todos que encontrarmos que Cristo é a imaginação humana, pois sem esse conhecimento, não importa o que façamos, jamais realizaremos nossos desejos. Na casa de meu Pai há inúmeras moradas, e inúmeros estados de consciência. Se não fosse assim, eu lhes teria dito que vou preparar-lhes lugar. E quando eu for, voltarei e os levarei para mim, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Nesta afirmação, a imaginação está lhe dizendo que ela é o Pai, pois ninguém vem ao Pai senão por mim. Somente quando você compreender que sua imaginação humana é o fenômeno, a fonte de toda a vida, você encontrará o Pai. Na 60ª prancha de seu poema Jerusalém, Blake fala da Torre de Babel. Tenho certeza de que todos vocês conhecem a história de como a torre continha múltiplas vozes, de modo que ninguém entendia a outra. Hoje, embora nós e aqueles na Romênia, Bulgária e Tchecoslováquia vivamos no que é chamado de países democráticos, não nos referimos ao mesmo tipo de democracia. Para nós, a democracia se baseia no princípio do compromisso, mas não no compromisso de princípios como eles fazem. Assim, o mundo é Babel e Blake faz esta declaração. Babel zomba, dizendo, não há Deus nem Filho de Deus. Que tu, ó imaginação humana, ó corpo divino, és toda uma ilusão. Mas eu te conheço, ó Senhor. Aqui Blake chama sua própria imaginação humana de Senhor, dizendo: quando tu surges de manhã,
quando a imaginação surge e os olhos despertam, você vê os objetos familiares ao seu redor, assim como a própria vida surge. O mundo é animado pela sua imaginação humana. Se não retornasse pela manhã, você seria considerado morto, pois a vida nada mais é do que uma atividade de imaginação. Então Blake continua, dizendo: quando surgires diante dos meus olhos, mesmo nesta masmorra, nesta fábrica de ferro. Veja bem, Blake via a vestimenta física como uma masmorra, uma fábrica de ferro. Mas a sua imaginação sabe tudo e é onipotente. Se por acaso você se esquecer de algo, sabendo que a sua própria imaginação é Jesus Cristo, diga: obrigado, Pai, porque o Senhor sempre me ouve. Faça isso e, em instantes, o pensamento retornará. Reconheça a sua maravilhosa imaginação humana como o único Deus, o único Senhor Jesus Cristo, pois além dele não há outro. Portanto, a necessidade premente hoje é de uma nova cristologia, um novo conhecimento de Cristo, uma maneira completamente nova de pensar a imaginação humana. Até que isso aconteça, bilhões incontáveis serão destinados ao combate à pobreza em vão. Você nunca poderá dar o suficiente a um pobre para satisfazê-lo, e no dia em que parar de dar, ele lhe cortará a garganta. Na nossa pequena ilha de Barbados, tínhamos um vizinho que tinha uma vaca. Na minha época, se você quisesse leite, ou criava uma vaca ou uma cabra. A vaca dele teve um bezerro e produziu mais leite do que o vizinho conseguia usar, então a empregada foi enviada para oferecer o leite excedente, de graça, ao Sr. Sion, um vizinho. Ele ficou encantado em recebê-lo e passou a receber seu litro de leite todos os dias até que a vaca estivesse prenha novamente e secasse para a próxima entrega. Quando o Sr. Sion foi informado de que não haveria leite por cerca de 4 semanas, ele disse: se vocês sabiam que não poderiam me abastecer com leite o tempo todo, nunca deveriam tê-lo me dado. Vocês me acostumaram a 1 litro de leite por dia e agora não tenho nada. Permita-me dizer-lhe: o Sr. Sion é simplesmente um representante do mundo a quem você dá. Tente dar algo a alguém mensalmente ou anualmente, depois pare, e você se tornará seu inimigo. Sabendo o que você fez no passado, ele o odiará por você não continuar a prover para ele. Mas você pode lhe dar uma nova cristologia dizendo-lhe que ele não precisa de você. Que a fonte de todos os fenômenos da vida está nele, essa fonte é a sua própria e maravilhosa imaginação humana, que é Jesus Cristo. Em vez de ensinar o verdadeiro Cristo, as igrejas falam de um Cristo Jesus que viveu e morreu há 2000 anos. Ensinam que ele ainda sofre por elas, embora elas mesmas estejam sofrendo. Fazem isso porque os sacerdotes não sabem quem é Cristo. Mas se vocês, que sabem quem ele é, o colocarem à prova esta noite, influenciarão o mundo e trarão uma nova cristologia, um novo pensamento sobre a imaginação humana, pois a imaginação humana é Cristo e nunca houve nem haverá outro. No capítulo 14 de João, a imaginação fala, dizendo: não se perturbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Eu digo que o hábito de se preocupar revela a falta de fé na soberania de Deus. Você crê em Deus? Creia também na imaginação. Se você se preocupa, você não crê na sua imaginação, pois a preocupação é a sua confissão da falta de fé na soberania de Deus. Agora a imaginação continua, dizendo: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E, quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Logo após a Segunda Guerra Mundial, fui para Barbados com minha esposa e filha, depois de comprar apenas uma passagem de ida. 4 meses depois, decidi providenciar minha passagem de volta, pois tinha uma palestra marcada para o 1º dia de maio. Naquela época, havia apenas 2 navios atendendo as dezenas de ilhas, e embora meu irmão tivesse grande influência nas ilhas, ele não podia fazer nada para conseguir passagens para nós de volta aos Estados Unidos. Centenas de pessoas estavam na lista de espera e fui informado de que não conseguiria uma passagem antes do final de setembro. Quando ouvi isso, pensei: tudo bem, vou dar um jeito nisso. Naquela tarde, fui para o meu quarto de hotel e, sentado numa poltrona,
deixei que ela se transformasse num pequeno barco. Veja bem, naquela época não havia portos de águas profundas e pequenos barcos nos levavam até os navios ancorados na baía, a cerca de 1,5 km de distância. Imaginando que minha poltrona era um barco me levando ao porto, senti o ritmo da água e, quando estávamos atracados no grande navio, deixei meu irmão Vitor carregar minha filhinha para dentro. Depois, ajudei minha esposa e a segui, sentindo cada degrau da passarela. Quando cheguei ao topo, minha mente divagou, então a trouxe de volta à base da escada e repeti a ação. Cada vez que minha mente divagava, eu a trazia de volta até chegar ao topo, me virei e, segurando a lateral do navio, olhei para trás, nostalgicamente, para a ilha de Barbados, pois agora estávamos navegando. Em questão de instantes, o telefone tocou e o agente me disse que, devido a um cancelamento que haviam acabado de receber dos Estados Unidos, minha passagem estava disponível e eu poderia partir no final de abril, a data que eu acabará de imaginar. Naquele dia, meu irmão carregou minha filha pela prancha, minha cunhada o seguiu, depois minha esposa e, finalmente, eu. Eles agiram, mas a origem de sua ação foi um ato imaginário meu. As Escrituras nos dizem que Jesus Cristo é a fonte de todos os fenômenos. Que por meio dele todas as coisas foram feitas e sem ele nada do que foi feito teria sido feito. Se Jesus Cristo cria tudo, e eu sei o que fiz, não seria ele a personificação da minha maravilhosa imaginação humana? Ele é descrito em Coríntios como o poder de Deus e a sabedoria de Deus, e não seria isso imaginação? Eu não orei a ninguém. Simplesmente sentei-me em uma cadeira e encenei uma cena que, se verdadeira, implicaria que eu estava navegando. Enquanto permitia que a cena assumisse os tons da realidade, conferindo-lhe toda a vivacidade da naturalidade, o telefone tocou e recebi a confirmação da minha viagem a Nova York. Então, onde está o poder criativo do universo, se não dentro do homem? Paulo nos diz: Ele vos amou e se entregou por vós. Amando-vos, a imaginação se entregou a vós, tornando-se vós para que vos tornasseis imaginação, que é Cristo. Nunca houve outro Cristo e nunca haverá outro. Ponha a sua imaginação à prova e veja se ela é Cristo. Se for, precisas de alguém para te apoiar? Precisas de alguma campanha contra a pobreza? Se aqueles que recebem auxílio pudessem crer em Cristo, quanta mudança poderiam fazer em suas vidas? Em vez disso, vão à igreja e lhe dão uma parte do que recebem do auxílio. Apoiam o emocionalismo porque desconhecem a fonte dos fenômenos da vida. Aqueles que recebem auxílio pensam que sua renda vem do governo, sem saber que ele não existe. Nenhum governo tem dinheiro. O dinheiro que ele tem é primeiro tirado de vós antes de poder ser dado a outro. Neste mundo, o dinheiro que ganhamos é tirado de nós para dar aos senhores céus deste mundo, e se isso for interrompido, o chamado governo será criticado por interromper a dádiva. As igrejas não falharam, exceto por não contarem a verdadeira história de Cristo. Em vez de dar esmolas aos pobres, deveriam contar-lhes quem Cristo realmente é. Se eu lhe disser quem é Cristo e, ao testá-lo, você o encontrar em sua imaginação humana, importa o que o mundo pensa? Se há evidências de algo, importa o que alguém pensa? Se isso pode ser comprovado por meio de ações, por que importa o que o mundo pensa? Você não precisa perguntar a nenhum pastor, rabino ou padre o que ele pensa, se você pode testar sua imaginação e provar seu poder criativo. Assim, na casa do Pai existem muitos estados de consciência. Escolha um estado, entre nele e ocupe-o. Seu Pai é o bom pastor e seus desejos são as suas ovelhas. Quando o bom pastor chega, ele reúne todos os seus desejos, tanto os seus quanto os dos outros, e os leva para o pasto. Como isso acontece? Na sua imaginação. O desejo de um amigo pode não ser o seu desejo por ele, mas se não entrar em conflito com o seu código ético e você for um bom pastor, você representará seu amigo para si mesmo como se ele, ou ela, estivesse lhe dizendo que o possui. Dessa forma, suas ovelhas, tendo ouvido a sua voz, seguirão você para o aprisco. No capítulo 10 de João, somos informados de que o bom pastor vai à frente e as suas ovelhas o seguem. Os sinais seguem, não precedem. Leve o seu desejo para o aprisco,
colocando-se no estado desejado. Permaneça nesse estado até sentir a sua realidade. Sabendo que a imaginação cria a realidade, agradeça ao seu Pai e deixe o desejo de lado. Agora, não faça nada externamente para que isso aconteça, apenas saiba que o seu desejo é seu no momento em que o realiza. Não espere um nascimento imediato. Há sempre intervalos de tempo entre a gestação e a sua concretização. Uma semente pode levar 21 dias, outra 5 meses, 9 meses, 1 ano ou até mais. Não se preocupe com o intervalo de tempo entre a fertilização da semente e a sua germinação, saiba apenas que a semente do desejo foi plantada na mente. E se, por vezes, você perceber que as suas ovelhas se desviaram, traga-as de volta para o seu aprisco quando souber quem é o bom pastor. Mas, se não o fizer, encontrará muitos pastores que tentarão explorá-lo. Então eu digo: a maior necessidade hoje não é de uma igreja diferente, mas de uma nova cristologia, um novo pensamento da imaginação humana. Nunca houve outro Cristo e nunca haverá outro, não importa o que o mundo ensine. Vou preparar-vos um lugar. Tomando todos os vossos pedidos, o poder da imaginação vai preparar um lugar para que os recebais. Indo ao estado de saúde, a imaginação prepara um lugar de saúde para um, de riqueza para outro, de fama para outro. Talvez não desejem ser famosos, mas se a fama é o seu desejo, vão e preparem-lhes um lugar de fama. Talvez não saibam que a fama é simplesmente um esboço nas areias do tempo. Podem pensar que o seu rosto pode ser gravado em granito e permanecerá para sempre, mas tudo é uma ilusão. O seu nome pode ser esquecido tão rapidamente quanto a próxima geração, mas eles querem fama agora e vocês, sendo bom pastor, dão-lhes. Conhecendo a origem dos fenômenos da vida, perceberão que nada realmente importa. Se souberem como uma coisa é feita e lhes for tirada, podem refazê-la. Como você pode ver, o conhecimento é muito mais importante do que aquilo que o conhecimento criou, mas o homem está perdido naquilo que foi criado e se esqueceu do Criador. Todos deveriam ser completamente consumidos pelo desejo de saber como as coisas são feitas. Vou lhes contar como eu as faço. Sabendo o que quero, a razão pode me dizer que não posso obtê-lo e meus sentidos podem negar que o possuo, mas, acreditando que minha própria e maravilhosa imaginação humana é Cristo e confiando em mim mesmo, assumo que o tenho e o deixo ali mesmo. Não me preocupo com os meios que serão empregados para obtê-lo, simplesmente acredito que já o possuo. Creio que minha própria e maravilhosa imaginação humana é Jesus Cristo e que todas as coisas são possíveis para Ele, até mesmo o registro de algo que me esforcei o dia todo para lembrar e não consigo. Como Blake, recorro à minha imaginação humana, meu corpo divino, pois eu te reconheço, ó Senhor, quando surges diante dos meus olhos, mesmo nesta masmorra. Assim, quando acordo pela manhã e a imaginação retorna para me dar vida, confio nela implicitamente. Talvez eu não consiga me lembrar de algo, mas gostaria, então digo: obrigado, Pai, o Senhor sempre me ouve. Então, enquanto caminho sobre a terra, a memória surge do nada. Talvez seja um poema, um ditado ou um artigo que eu tenha perdido, mas quando me volto para ele e, em gratidão, peço que me lembre, meu Pai Celestial sempre me concede a lembrança. Isso eu sei por experiência própria. Você se volta para si mesmo, e ainda assim se dirige a ele como se fosse outro, porque a imaginação é outra coisa até que esta veste seja retirada pela última vez. Revestido por esta veste de carne, você está limitado, mas quando a tira pela última vez, você e ele são um. Noite após noite, Cristo se retira, por assim dizer, e, retornando, surge diante de seus olhos cansados e você pode ver. Se sua imaginação humana não retornasse, você não teria conhecimento deste mundo. Portanto, aprenda a confiar nele implicitamente, pois ele não o decepcionará. Você pode alcançar qualquer objetivo se acreditar que sua própria e maravilhosa imaginação humana é o Senhor Jesus Cristo. Imagine algo, aceite-o com gratidão e veja-o se realizar. Permita-me dizer-lhe, e você sempre fez isso, mas sua memória é tão curta que você não reconhece a sua própria colheita. Se sua memória despertasse, você veria que tudo acontece porque você, em algum momento,
imaginou, na maioria das vezes por medo, e depois abandonou a ideia. Você plantou as sementes do joio e do trigo, os eventos e as circunstâncias do seu mundo, mas se esqueceu de plantá-las. Portanto, eu lhe digo: você é tão livre quanto quiser ser, se crer em Cristo. Ele não está fora, mas dentro de você, como a sua própria e maravilhosa imaginação humana. Agora, permita-me repetir um pensamento que mencionei anteriormente. O hábito de se preocupar revela a falta de fé na soberania de Deus. Se você se preocupa, você não crê em Cristo. Ele disse: não se perturbe o vosso coração, preocupação, credes em Deus, crede também em mim. Se você realmente crê nisso, não se preocupará, mas crerá que Ele, e somente Ele, possui meios que ninguém conhece para realizar aquilo que você imaginou. Não há limites para a sua imaginação humana, exceto aqueles que você impõe a si mesmo. Suas perspectivas financeiras, sociais e intelectuais são tão limitadas quanto você as torna. Tudo dentro de você, você e somente você, tem a capacidade de expandir seu conceito de causalidade, plantar e colher todos os seus desejos. Os desejos são as ovelhas do seu pasto e o pastor é a sua própria e maravilhosa imaginação humana. Se seus desejos se desviaram, traga-os de volta para o rebanho, onde realmente pertencem. Quando você chegar em casa hoje à noite, leia o capítulo 14 do Evangelho de João. É um capítulo tão glorioso. Toda a Bíblia é, na verdade. Só de ler cada versículo, já me emociona, ele ganha vida para mim. Neste capítulo, quando lhe pediram para mostrar o Pai, ele disse: estou com vocês há tantos anos e vocês ainda não conhecem o Pai? Quem me vê, vê o Pai, como, então, pode dizer: mostre-me o Pai? Então ele nos diz: eu habito em vocês e vocês habitam em mim, somos um e eu sou o Pai. O homem não consegue compreender isso completamente, e não podemos culpá-lo por isso. Por isso, continuo dizendo: a maior necessidade é de uma nova maneira de pensar a imaginação humana. Se o homem enxergar sua própria imaginação como Cristo, todos os chamados problemas do mundo se dissolverão, restando apenas harmonia. Não haverá barreiras quando alguém enxergar sua própria imaginação como Cristo. Se esta noite você acredita que sua imaginação é Cristo e deseja estar em outro lugar, durma lá, em sua imaginação, como se fosse verdade. Esqueça o fato de que você não pode pagar por isso ou não tem tempo. Eu sou infinito, e tudo o que é teu é meu e tudo o que é meu é teu. Se você realmente acredita em Cristo como sua própria e maravilhosa imaginação humana, então durma como a pessoa que você quer ser. Não me pergunte como isso vai acontecer, pois meus meios e métodos são insondáveis. Um homem me ligou há 3 semanas, dizendo: há muitos anos, em Nova York, você me disse que, se eu quisesse ir para a Califórnia, bastava presumir que já estava lá. Bem, minha esposa e eu estamos aqui agora, mas quero que saiba que não estou convencido pelo que você ensina. Fiz o que você disse, mas o motivo de eu ter vindo para cá é que a empresa para a qual eu trabalhava abriu uma fábrica e me transferiu para cá. Ele não se viu voando pelo espaço, mas foi transferido pela empresa, então não acredita que essa sensação seja o segredo. Bem, você pega suas pérolas e as joga aos porcos do mundo, e eles recolhem sua sabedoria e a jogam de volta, mas você a joga do mesmo jeito. Eu sei que você é avisado para não fazer isso, mas nunca consegui discernir quem vai aceitar e quem não vai, então conto para todos que quiserem ouvir. Quando nosso falecido presidente Hoover discursou na convenção do Partido Republicano em São Francisco, ele disse: a ascensão e a queda das nações podem ser atribuídas à ascensão e à queda das ideias implantadas na mente humana. Eis um homem que ascendeu das profundezas da pobreza. Ele não tinha dinheiro, custeou seus estudos universitários, e ainda assim, deixou milhões para sua família e diversas instituições de caridade. O tempo provará que o Sr. Hoover foi um homem verdadeiramente grandioso. Ele não causou a Grande Depressão, mas nos mostra que ela pode ser atribuída à ascensão e à queda das ideias implantadas na mente humana. Ele me enviou uma cópia autografada de seu discurso e pediu um exemplar do meu livro, Imaginação Desperta,
que tenho quase certeza de que ele possuía em sua biblioteca quando faleceu. Ele tinha uma mente verdadeiramente brilhante, uma mente que compreendia o funcionamento das coisas. Homens que você e eu admiramos, se fossem honestos, admitiriam implantar em nossas mentes aquilo que nos diminui e os enobrece. Muitos sabem o que fazem, mas não conhecem a Cristo. Se conhecessem, saberiam que não precisam nos diminuir para se enobrecerem. Se você quer ascender, não precisa rebaixar o outro para sentir que ascendeu. Sua realidade é eu sou. Eleve sua consciência e você se eleva, mas você não ascendeu quando sente a necessidade de rebaixar o outro afirmando eu sou melhor que. Esta noite, aceite esta lei e aplique-a, prometo que não falhará. Ao deitar-se, habite em sua própria e maravilhosa imaginação humana e diga: Obrigado, Pai, como se estivesse se dirigindo a outra pessoa. Você sabe que está agradecendo à sua imaginação humana, mas, mesmo supondo que já tenha o que deseja, agradeça ao seu Pai. Você veio do Pai e veio ao mundo. Agora, você está deixando o mundo e indo para o Pai. Eventualmente, você o alcançará, e quando fizer, ele será você mesmo. Não há outro Pai. Não há outro Deus. Agora, vamos entrar em silêncio.